Olá pessoal, voltando, vamos dar sequência ao nosso curso, voltando, tá certo? O professor Alex Magno mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa plataforma, tá certo? Você, meu amigo professor, vamos lá, vamos dar sequência, falando agora, tá certo? Das diversas maneiras que você tem de verificar a moda, tá certo? Em uma aplicação em prova, voltada especificamente para o seu concurso, tá bom? Então me acompanhe aqui no quadro, por gentileza, para a gente fazer algumas anotações. Vamos lá. Então, olha só, professor, eu queria saber quando é que eu posso, ou como é que eu posso encontrar o cálculo da moda ou a moda feita em tabelas. É isso que eu vou lhe mostrar agora. Moda, tá? Moda em tabelas. Então vamos imaginar o seguinte: suponhamos que você tem assim XI, FI. Então vamos lá. XI, FI. Vamos imaginar o fator 1, o fator 2, o fator 3 e o fator 4. Tá bom? Vamos imaginar a frequência 2, 1, 2 e 1. Pronto. Então você tem o que aí? Você tem uma tabela onde esse Fzinho I significa a frequência, certo? E esse XI é o fator, certo? XI é o fator. Bom, então vamos entender agora. Você tem a frequência e você tem o fator. Beleza, professor. Eu quero saber como é que eu faço para verificar qual é a moda nessa tabela. Então vamos lá. Bom, quando você tem a frequência 2, o que é que significa? Presta bem atenção, pessoal. A frequência 2 aqui significa que o número 1 ele apareceu 2 vezes. A frequência do número 2 é igual a 1 significa o quê? Significa dizer, tá certo? Que ele apareceu uma única vez. A frequência do número 3 é igual a 2. Isso significa dizer o quê? Que ele apareceu 2 vezes. E a frequência do número 4 é igual a 1. Isso significa dizer o quê? Que ele apareceu uma única vez. Aí você diz, ah, professor, beleza, tudo bem, entendi, numa boa. Então vamos lá, vamos pensar. Se a moda é exatamente aquele fator que aparece com mais frequência em uma distribuição, então posso dizer que a moda dessa distribuição é o número 1 e também é o número 3. Por quê? Porque foram os dois termos que apareceram com maior frequência. Então, nesse caso, você tem uma distribuição bimodal. Ah, professor, então é assim que a gente faz, né? Vamos imaginar que você tem aqui um outro fator e você tem uma outra frequência, aí você tem 0, você tem 1, você tem 2, você tem 3 e você tem 4. A frequência do 0 é 6, a do 1 é 10, a do 2 é 12, 8, e a do outro é 16. A do 8 é 16, a do 3 é 8 e a do 4 é 16. Aí você diz, professor, como é que eu vou calcular essa moda? Muito simples, pessoal, muito simples, tá? Qual seria a moda dessa distribuição? De forma bem simples, é o fator que aparece mais vezes. Se é o fator que aparece mais vezes, você deve olhar qual é a maior frequência aqui. Vai lá, professor, é muito fácil. Então a moda, ela é exatamente igual a quem? Ao número
16. Ou desculpa, 16 não, 16 é a frequência. Voltando, a moda é exatamente o número 4. A moda é exatamente o número 4, porque ela apareceu quantas vezes? 16 vezes. Beleza? 16 vezes. Ok? Então você tem a moda igual a 4, tá certo? Porque é o fator que apareceu mais vezes. Agora, professor, eu queria ver, tá certo, essa moda colocada num gráfico, professor. Colocada num gráfico. Pois vamos ver colocada num gráfico, né? Vamos ver como é que se configura, vamos ver como é que se estrutura colocada num gráfico. Vamos imaginar aqui. Tá certo? Vamos imaginar aqui. Então você tem, digamos, que você tenha algumas barras. Vamos lá. Então você tem aqui, vamos prestar bem atenção a esse detalhe. Você tem aqui o eixo Y, você tem aqui o eixo X, tá certo? Aí você tem, além disso, o que nós podemos observar? Podemos observar o seguinte, olha só, você tem, tá, vamos imaginar uma barra aqui, vamos imaginar uma outra barra aqui, vamos imaginar uma terceira barra aqui, vamos imaginar uma quarta barra aqui e vamos imaginar uma quinta barra aqui. Professor, e agora como é que eu vou fazer? Muito simples, tá? Muito simples. Esse é o eixo Y e esse é o eixo X. Aqui o fator você tem, esse fator é o fator 1, esse fator é o fator 2, esse fator é o 3, esse fator é o 4 e esse fator é o 5. Ah, professor, beleza. Então aqui digamos que aqui seja 6, aqui seja o 4, aqui seja o 3, aqui seja o 5 e aqui seja, por exemplo, o 8. Aí você diz, professor, como é que eu faço para calcular esta moda? É só você observar. Dica: qual é a barra mais elevada? Qual é a barra mais alta? Certo? Qual é a barra mais alta? Ah, professor, então na realidade o que você tem é isso aí, né? Ah, professor, entendi. Ok. Então nesse caso eu posso garantir, por exemplo, que a moda é a barra mais elevada? Então a moda mais elevada representa o que? A barra mais elevada representa o número 5. Então a moda dessa distribuição é o número 5. Olha que facilidade, pessoal. Olha que praticidade, tá certo? Olha como é simples. Agora vamos imaginar uma situação exemplo, tá? Da seguinte forma. Ele diz: considere a distribuição. Qual é a distribuição? Você tem assim 1, 2, x, 3, 4. Ele pode colocar assim: os possíveis valores de x são os seguintes. Vamos lá. Letra A. Você tem assim, vamos lá. Na letra A eu coloco apenas o valor 1.
Na letra B, eu coloco o valor 2. Na letra C, eu coloco o valor 3. Na letra D, eu escrevo 2, 3 e 4. Na letra E, eu escrevo, tá certo, um conjunto vazio. E aí, professor, como é que vai ficar? Como é que fica aí? Porque, tá certo? Considere a distribuição, tá certo? Com esses valores. Os valores possíveis de x, vamos colocar assim. X, aí eu vou acrescentar mais alguma coisa. De tal forma que a distribuição ela seja bimodal. Ah, professor, então olha que informação interessante. A distribuição ela tem que ser o quê? Bimodal. A distribuição ela tem que ser bimodal, ou seja, eu tenho que ter obrigatoriamente na distribuição duas modas. Obrigatoriamente duas modas. Então vamos imaginar o seguinte: suponha que no lugar de x eu coloque o número 2. Então eu tenho assim 2, olha o valor que x vai assumir: 2, 3 e 4. Essa distribuição, ela é bimodal? Ela é bimodal. Então o x pode ser 2. Vamos ver a possibilidade do x ser 3. Então vai ficar assim: 2. Aí depois do 2 vem quem? Vem o 3. Depois vem o 3. E depois vem quem? Vem o 4. Então, nesse caso, pode observar que a distribuição ela tem quantas modas? Duas. Ou seja, é o número 1 e o número 3. Ela também vai ser o quê? Bimodal. Vamos imaginar a possibilidade de ser o 4. Então, você tem 2, 4 e 3. Então ela vai ser o quê? Bimodal. Tá bom? Então nesse caso você tem 2, 3 e 4. Opção correta, portanto, é a letra D, que são os valores que x irá assumir para que essa distribuição seja bimodal, ou seja, eu tenho que colocar os valores no lugar do x para que eu sempre tenha duas modas. Se eu colocar o 2, tá certo? Ou o 3, ou o 4, tá certo? A distribuição será bimodal. Aí você diz, mas professor, se eu botar o número 1, eu botando o número 1, seria ficar com 2, aí no lugar do x o 1, aí depois o 3 e depois o 4. Gente, pode observar que essa distribuição aqui, ela não é bimodal. Essa distribuição, ela é o quê? Ela é unimodal. Tá legal? Essa distribuição ela é unimodal. Então a gente tem que ter o devido cuidado com relação a isso. A gente não pode esquecer, tá certo? Desse detalhe principal, tá? Então a questão é só atenção, é você verificar os valores que podem ser colocados no lugar do x para que essa distribuição ela seja bimodal, ou seja, que simplesmente apresente duas modas, tá bom? Ok? Espero que você tenha entendido essa ideia. Ok? Bom, professor, entendi numa boa, tá certo? Entendi legal. Queria eu saber agora como é que se faz para calcular a moda se eu estiver diante, tá certo? De um gráfico, tá certo? Esse gráfico, ele é um gráfico chamado de gráfico, tá? Esse gráfico, para vocês observarem uma curiosidade, esse gráfico aqui,
ele é um gráfico chamado de quê? Ele é um gráfico que a gente diz assim, ele é um gráfico de setores. Ah, professor, gráfico de setores, né? É um gráfico de setores. Vamos verificar aqui tal situação. Vamos imaginar esse gráfico e vamos imaginar a seguinte situação. Estou dividindo esse gráfico ao meio, tá certo? Estou dividindo ao meio. Vamos notar agora o detalhe. Estou dividindo esse gráfico ao meio. Então vamos supor que ele tenha, ok, algumas estruturas do tipo. Pronto, você tem aí o gráfico dessa forma, tá certo? Aí o meu interesse é saber, ok, qual seria a moda dessa distribuição. Aí eu chego para você e digo que esse é o setor A, esse é o setor B, esse é o setor C, é o setor D e esse é o setor E, tá? No setor A ele tem 25% das notas. No setor B ele tem 25%, vamos colocar assim. Aliás, vamos colocar valores menores para você observar bem. O setor A, digamos, ele tem, setor A. O setor C ele tem, por exemplo, 25%. O setor D, 25%. O setor E, 25%. O setor A, 8%. E o setor B, tá certo? Vamos imaginar aqui. E no total de 25, vamos colocar 12 e 13 para ficar bem coerente, né? Pronto, 12. Vamos colocar lá o setor A, 12%. E vamos colocar o setor B, 13%. Beleza. Bom, professor, eu queria saber qual é a moda dessa distribuição. Quais são as letras que vão representar a moda dessa distribuição? Perceba que existem 3 setores, o setor C, o setor D e o setor E, que são os 3 que aparecem com maior frequência. Portanto, a moda, quem é a moda? A moda vai ser representada pelo setor C, a moda vai ser representada pelo setor D e a moda vai ser representada pelo setor E. Ou seja, observem que todos 3 ela tem uma quantidade de 25%, representando que esta moda ela é o quê? Ela é trimodal. Ah, professor, ela é trimodal, né? Exatamente. Agora, vamos supor a situação em que você tivesse assim, um exemplo. Ok, vamos supor que você tivesse assim uma outra distribuição em que você gerasse o seguinte resultado. Vamos lá, vamos imaginar aqui, você tem uma distribuição assim, tá? Em que aqui é o teu setor A, aqui é o teu setor B, aqui é o teu setor C. Então, o setor A, ele está relacionado, por exemplo, a um percentual, digamos, de 80%, setor A. O setor B, 10%, e o setor C, também 10%. Então, o que é que a gente percebe? Que a moda dessa distribuição será representada pelo setor A. Então, pessoal, não tem segredo. Para eu representar a moda, basta eu pegar, atenção, o maior setor, ok? Então, não tem dificuldade não com relação à moda, tá certo? Com relação à moda, sem problema. Passando à frente, então a moda eu já entendi, professor. Agora nós precisamos trabalhar com o conceito de
mediana. Ah, professor, mediana. Com o conceito de mediana. Então, mediana eu represento por ME. Então, ME é a minha mediana. Aí você diz assim, beleza. E aí, como é que eu faço? Ora, a mediana é o seguinte, vamos entender, tá? Primeiro de tudo, vamos pegar aqui um exemplo. Suponha uma distribuição. 2, 3, 4, 5, 4, 4 e 1, digamos. Beleza. Bom, quando você escreve a mediana, você escreve da seguinte maneira. Primeiro detalhe para você calcular a mediana é você colocar a mediana em quê? Em rol. Aí você me diz assim, professor, e o que é esse rol? Anotando para você, o rol é a colocação. O rol é a colocação. O rol é a colocação dos dados em ordem crescente ou decrescente. É a colocação dos dados em ordem crescente ou decrescente. Tá certo? Isso é o rol, ok? É a colocação dos dados em ordem crescente ou decrescente. Beleza, professor. Ok, entendido direitinho. Aí você diz assim, professor, como assim colocar em ordem crescente ou decrescente? Vamos lá. Primeiro passo, colocando aqui em ordem crescente, tá, pessoal? Colocando em ordem crescente. Então eu escrevo assim, 1 e 1. Por quê? Porque eu percebo que o número 1, ele apareceu 3 vezes. O número 2, tá? Apareceu apenas uma vez. E aí eu vou marcando, porque lá na hora da prova eu posso ter ficar desatento e acabar esquecendo algum valor. Depois vem quem? Vem o 3, uma única vez. Vem o 4. Vem o 4 3 vezes. E vem o 5 uma única vez. Vem o 4 3 vezes e vem o 5 uma única vez. Então, nesse caso aí, o que é que você tem? Você tem uma distribuição, tá legal? Em que você tem, observa bem, 2, 3, 4, 4, 4, 5. Nesse caso, você vai fazer o seguinte. Primeiro de tudo, vamos observar quantos termos você tem. Você tem 3, 6, 9. Então, você vai pegar e fazer o seguinte. Se você tem 9 termos, 9 termos é uma quantidade ímpar, correto? Correto, professor, é uma quantidade ímpar. Então, se a quantidade é ímpar, basta eu fazer assim, n mais 1 sobre quanto? Sobre 2. Ah, professor, n mais 1 sobre 2? Quem é o n? Vamos lá, o n é 9. 9 mais 1, dividido para quanto? Dividido para 2. 9 mais 1 é 10, e 10 dividido para 2, isto é igual a 5. 5 é a mediana? Não. 5 representa o quê? Representa o quinto termo, tá certo? Isso aqui vai indicar para você a posição,
Ok, vai indicar para você a posição. Então você vai observar bem quem é o quinto termo dessa distribuição. Ora, eu posso notar claramente que na contagem é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ó. O quinto termo dessa distribuição, quem é? É o número 3. Então, nesse caso aí, eu posso tranquilamente dizer que a minha mediana é o valor 3. Professor, para mim aqui, professor, é muito fácil, é muito tranquilo, é tranquilo demais. Beleza? Então tá aí, pessoal. Quando for na nossa próxima aula, nós vamos verificar como calcular a mediana também com a quantidade par de termos. Tudo bem? Então a gente fica por aqui e até a nossa próxima aula. Valeu!